Olá, gente boa! Bem-vindos ao canal da Minimalista. Eu sou a Joana e hoje vamos discutir 10 mitos sobre o minimalismo e os minimalistas. Muita gente acha que o minimalismo é coisa de gente rica ou com muito tempo livre. E isso não é verdade, porque eu sou minimalista e não sou nem uma coisa nem outra. No entanto, é um mito que eu compreendo porque é um mito que foi criado pelas redes sociais. Como muitos outros mitos. Isto porquê? Porque quando nós seguimos contas de minimalismo no Instagram ou pesquisamos coisas sobre minimalismo no Pinterest ou vimos vídeos sobre minimalismo no YouTube, normalmente deparamos com pessoas que têm negócios associados ao minimalismo. A verdade é que quando estamos a consumir este tipo de informação, aquele é o trabalho da pessoa, portanto o tempo que a pessoa dedica a falar de minimalismo é sinónimo do tempo que aquela pessoa dedica ao seu trabalho. Encontramos muitas contas de arquitetura e de design, fotografias de decoração com imensa curadoria, objetos de decoração de muita qualidade, influências com imensos seguidores e depois associamos o minimalismo a esta fartura não de tralha, mas de dinheiro e tudo o que é de bom. E apesar de eu acreditar que o minimalismo traz imensos benefícios à nossa vida e que nos pode ajudar a gerir o nosso tempo de uma forma mais eficiente, não é verdade que o minimalista é rico e tem demasiado tempo livre. Por outro lado, os minimalistas são consumidores mais conscientes e que por isso acabam por comprar em muito menos quantidade, mas produtos que são de muito maior qualidade e por isso mais caros. Por outro lado, muita gente acha que o minimalismo é coisa de pobre. Como diria a minha melhor amiga, que o minimalismo é pobre fazendo pobrice. A verdade é que muita gente associa o minimalismo a uma desculpa para se ter menos, a uma desculpa para se gastar menos dinheiro, a uma desculpa para se ser sovina, associam o minimalismo a não ter nada, a conseguir contar o número de coisas que se tem, associam o minimalismo a vazio, a ausência. O minimalismo é ter aquilo a que se dá valor e não ter mais nada além disso. Tem a ver com a nossa relação com as coisas que temos. Na verdade, o que eu acho é que confundir minimalismo com pobreza é pura ignorância. Eu não me identifico com nenhuma destas características e, no entanto, identifico-me como minimalista, portanto, como é óbvio, eu não concordo que estes conceitos sejam sinónimos. Na realidade, um minimalista não se conforma com aquilo que é a norma, não consome da mesma maneira que a maioria das pessoas, não tem uma casa igual à maioria das pessoas, não tem o mesmo tipo de hábitos que a maioria das pessoas, portanto eu não posso dizer que o minimalista seja uma pessoa conformista. O que eu acredito é que a maior parte dos minimalistas são pessoas bastante ambiciosas e precisamente por serem ambiciosas precisam de encontrar um estilo de vida que lhes permita seguir essas ambições e concretizar os seus sonhos. Uma pessoa que decide ser minimalista normalmente decide porque tem muitas ambições, tem muitos objetivos a cumprir e não quer investir o seu tempo de uma forma que não considera produtiva. A maior parte dos minimalistas que eu conheço são pessoas empreendedoras, com carreiras bem-sucedidas, com casas muito fáceis de organizar, muito boas a estabelecer prioridades, com bastante disciplina, com grande capacidade de organização e que por isso acabam por ter muito mais liberdade para terem um estilo de vida que se baseia muito mais em experiências e muito menos em tarefas, bens e consumo. Isto acontece porque a maior parte das pessoas que escreve sob um ponto de vista do minimalismo, sobre sociologia ou sobre política, responsabiliza muito o consumidor e o povo sobre as suas decisões. Mas isto não é sinónimo de desresponsabilizar as instituições e o governo. Isto é sinónimo de acreditar que são os consumidores e o povo, portanto as massas, que têm o poder para transformar o mundo. É que a maior parte das pessoas que escreve sobre minimalismo também escreve sobre ecologia, sobre direitos humanos, direitos dos animais e outros assuntos fundamentais para a nossa vida política e social. Portanto, estão a apelar às massas para que façam pequenas mudanças nos seus estilos de vida. Se milhões de nós fizermos um bocadinho e mudarmos ligeiramente os nossos hábitos de consumo e a maneira como vivemos, vamos ter muito mais impacto e muito mais facilmente vamos conseguir chegar a estas instituições e aos governos e fazer com que as coisas mudem a partir de cima, com que se mudem até leis. É verdade que há minimalistas assim e é verdade que há minimalistas que são o oposto. Que a maior parte dos minimalistas não é ativista, nem escreve sobre o assunto, nem vem para as redes sociais mostrar o seu estilo de vida. Não se pode dizer que a maior parte dos minimalistas sejam pessoas com uma voz super ativa. Eu diria que haverá alguns minimalistas que são hippies e haverá alguns hippies que são minimalistas, mas que há muitos hippies que são maximalistas, também é verdade, e que a maior parte dos minimalistas que eu conheço estão longe de ser hippies. Também é uma verdade. Comunismo e minimalismo não têm nada a ver, podem ter algumas ideologias em comum, mas não são também sinónimos. Por outro lado, não é preciso ser minimalista para ser ativista.
O que cada minimalista tem é único. Não há pré-requisitos para ser minimalista. Não é preciso fazer uma lista de características e cumpri-las uma a uma para nos tornarmos minimalistas. Para nos tornarmos minimalistas basta decidirmos. E a única coisa que temos que decidir é que só vamos manter na nossa vida aquilo que nos faz sentido e que nos traz valor, que nos traz utilidade e que nos traz alegria. E isto não quer dizer que deixamos de comer carne, nem quer dizer que deitamos fora a televisão, quer apenas dizer que vamos editar a nossa vida até sentirmos que estes requisitos estão a ser cumpridos. Também muito perpetuado pelas redes sociais, pelos documentários sobre o assunto e pelo YouTube, é esta ideia de que todos os minimalistas são solteiros e não têm filhos. Isso não é verdade, não é preciso viver numa tiny house, não é preciso viver só com aquilo que se tem dentro de uma mochila e não é preciso não desapegarmos a nada. O desapego é de facto uma parte importante do minimalismo, mas não é fundamental não desapegarmos a nada e não há de certeza nenhum minimalista a dizer-vos para não se apegarem às vossas pessoas. E se vocês forem online e pesquisarem sobre minimalismo, vão perceber que há muita gente com filhos a descobrir o minimalismo exatamente porque querem simplificar a vida, querem ter uma casa mais fácil de organizar, querem que os filhos aprendam a desapegar-se das coisas e a não serem consumistas, por muito mediático que seja. Seguir a vida de um homem de 30 anos que vive só com o que tem numa mochila, está a dar a volta ao mundo, não tem casa, não tem carro, não tem família. É tudo muito divertido, mas não é também um pré-requisito para ser minimalista. Esta ideia de que os minimalistas têm guarda-roupas monocromáticos não é totalmente descabida, mas não é verdade que só vestem preto e branco. A maior parte dos minimalistas, quando levam os princípios do minimalismo ao guarda-roupa, acabam por fazer aquilo que normalmente se chama um guarda-roupa cápsula, e isso significa que vão ter o mínimo de peças possível para que a decisão daquilo que se veste e para que a gestão da roupa suja e da roupa para passar seja o mais simples possível. Para isso, a melhor maneira é escolhermos cores que vamos usar sempre e cores que dão bem umas com as outras. Há muitos guarda-roupas cápsulas feitos em azuis, feitos em cores pastel, muitos em preto e branco, é verdade, mas também há muitos com todas as cores do arco-íris. Acaba por não ser preciso separar a roupa por cores, na lavagem, e não há aquela questão de será que isto vai bem com isto, vai tudo bem com tudo. Eu acho que este mito foi inventado pelos amigos e familiares dos minimalistas. Perguntem aos minimalistas o que é que gostavam de receber e tenho a certeza que se seguirem as poucas indicações que vos vão dar, vão ter das melhores experiências de oferta que alguma vez tiveram na vida. Dar um presente bem dado a um minimalista é mágico. Se tiverem um minimalista que vos dê uma lista de presentes, ótimo! Acho que toda a gente devia fazer isto. Muito no geral, e só para deixar umas ideias, a maior parte dos minimalistas prefere receber experiências a receber objetos de que não precisa. Nunca falha oferecer um jantar, oferecer uma ida a um espetáculo, oferecer uma ida a um museu, qualquer experiência, sobretudo se puder ser partilhada convosco, é uma ótima ideia para um presente a um minimalista. Esta é uma história muito recorrente em blogs sobre minimalismo. É a mesma história que vocês vão ouvir se virem o documentário dos The Minimalists, que está disponível na Netflix. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo para vocês poderem espreitar. É esta história de uma pessoa que tinha uma vida com a qual não se identificava, teve uma depressão e no processo de recuperação descobriu o minimalismo e decidiu tornar-se minimalista. Essa também é a minha história e é a história da maior parte dos minimalistas que têm blogs em Portugal. Mas a boa notícia é que não tem que ser a vossa história. Ninguém precisa ter uma depressão para se tornar minimalista, só precisa de compreender se o minimalismo faz sentido para a sua vida. Basta estarmos dispostos a editar todas as áreas da nossa vida, o que comemos, o que consumimos, o nosso guarda-roupa, a decoração da nossa casa, a maneira como trabalhamos, a maneira como consumimos informação em redes sociais, a maneira como damos presentes, a maneira como recebemos presentes, a maneira como festejamos e celebramos a nossa vida, de maneira a alinhar tudo isto com aquilo que são os nossos valores e, portanto, só trazer para a nossa vida o que nos traz alegria, felicidade, utilidade, etc. e tirarmos tudo o resto como coisas supérfluas que são e assim conseguimos ter uma vida com menos barulho, menos logística e menos confusão e com muito mais valor, mais experiências e mais bem-estar. E isto é algo que beneficia qualquer pessoa. Não precisamos ter uma depressão para cuidarmos melhor de nós. A má notícia é que tenho a certeza que infelizmente há muitos minimalistas a sofrer de depressão, pois a depressão não discrimina. E é isto, espero que tenham gostado deste primeiro vídeo sobre estilo de vida aqui do canal. Digam-me nos comentários se acreditavam em algum destes mitos e se isso vos estava a impedir de explorar mais sobre o minimalismo. Partilhem também com que outras ideias erradas já se depararam sobre este estilo de vida. Se gostaram deste vídeo já sabem, deixem um like, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem mais vídeos sobre empreendedorismo e estilo de vida ecológicos.
Não se esqueçam de me seguir no Instagram para mais conteúdo e de me enviar sugestões sobre o que gostavam de ver aqui no canal. Até já!